Bioalinhamento não surgiu do nada. Uma luz caiu, pá! Os gêmeos dormiram e acordaram com bioalinhamento. Eu queria ser uma pessoa iluminada nesse mundo para trazer tudo isso do dia para a noite. Não surgiu do nada. Ele surgiu a partir de necessidade, de precisar aprofundar um pouco mais sobre a história do paciente, para poder entender de uma forma mais globalizada, de uma forma até mais integral, respeitando a história dele. Quando nós entendemos que a história do paciente é fundamental para corrigir o seu estado atual, né, o seu estado presente, a gente começa a ampliar as possibilidades de correção. Quando a gente entende que tem algo antes do início dos sintomas, antes da queixa do paciente, a gente começa a ampliar esses olhares. E quanto mais a gente amplia os olhares sobre o nosso paciente, maior é a possibilidade da gente poder oferecer aquilo que nós estamos propondo. A sua saúde, uma melhor qualidade de vida, seja o que for. Mas o seu paciente, ele precisa sair melhor do que ele entrou na sua sessão. Se você se propõe a ser um profissional que trabalha diminuindo, amenizando ou até eliminando as queixas do paciente, então se você se propõe a isso, tem que ter uma visão ampliada. Porque se você ficar preso a somente a queixa dele, ou seja, excluindo toda a história dele, o que veio antes dessa queixa, o que veio antes do início dos sintomas, corre um sério risco dessa melhora ser apenas momentânea e não ser definitiva. O que nós queremos aqui é ampliar as visões, ter uma nova visão na saúde, uma visão ampliada. Não a melhor de todas, mas é um caminho. Nós estamos estudando há muito tempo e nós estamos estudando até hoje, procurando aprofundar sobre esse conhecimento. E nós temos centenas de bioalinhadores nos ajudando nesses estudos. Então, isso que é gostoso. As pessoas estão entendendo esse nosso propósito, essa nossa missão de vida e estão entrando para o nosso time, para a nossa família, para trazer esse conhecimento mais aprofundado, mais ampliado, trazendo para o paciente uma resolução mais rápida e mais eficaz para a queixa dele. Afinal de contas, ninguém merece ficar limitado, sentir dores ou qualquer disfunção que atrapalhe a sua vida. E o que nós propomos para chegar nessa forma mais ampliada de você atender o seu paciente é olhar o que é que veio antes do início dos sintomas, que é a causa primária, é a raiz do problema do teu paciente. E aí, quando nós entendemos essa raiz, que tem um porquê, tem um para quê esse comportamento no corpo, a gente começa a ampliar as possibilidades, que se traduzem em autocorreção, em cura, seja lá o nome que o seu paciente vai usar, mas é ele que recebe, ele que consegue traduzir que na percepção dele foi capaz de promover o bioalinhamento. Eu quero emagrecer e não consigo. Tem as questões onde a pessoa está muito magra e ela quer engordar. Mas então eu vou falar primeiro das pessoas que querem emagrecer e não conseguem. Se o teu paciente faz, de repente, uma dieta, faz exercício físico, muda toda uma atividade diária de vida dela, né, tentando queimar mais calorias, então através de uma dieta menos calórica e através de exercícios que vão consumir as calorias que você ingeriu. Só que aí, o que acontece na maioria dos casos quando tem um problema antes do início dos sintomas, né? Que é o não conseguir emagrecer suficientemente como eu gostaria. O que acontece quando a pessoa faz a dieta, começa um programa de exercício, só que aí ainda existe algo que permite esse comportamento de engordar, de reter calorias. A pessoa até vai emagrecer 1, 2, 5, talvez até 10 quilos. Por quê? Claro que é impossível uma pessoa que ingere menos calorias e está gastando, né, queimando essas calorias através de exercícios, claro que ela vai diminuir a massa de gordura. Só que chega no que as pessoas chamam de platô. Vai diminuindo, chegou aqui, não avança. E a pessoa pega e continua naquele ritmo, diminui as calorias ingeridas por dia, mas mesmo assim não emagrece. Aumenta a série de exercícios, mas mesmo assim não emagrece. O que é que está acontecendo? A grande probabilidade é que existe um fator que promove esse comportamento, esse acúmulo de gordura, por menos que esteja ingerindo. Por quê? É uma necessidade biológica de manter uma reserva adicional de energia no nosso corpo. E essa energia, o nosso corpo, ele estoca em forma de gorduras. É uma reserva energética adicional. Para você não entender, olha só, a etologia animal explica tudo isso. Se nós observarmos o reino animal,
Normalmente, os animais, principalmente, vão passar por um período rigoroso, escasso de comida. Por exemplo, os ursos, né, que vivem em regiões onde o inverno é muito rigoroso e a comida realmente fica escassa. O que eles fazem? Antes desse período de inverno rigoroso, onde vai ter comida escassa, eles ingerem uma grande quantidade de calorias. E aí, isso é armazenado em seu corpo em forma de gorduras. Por quê? O que o instinto animal diz? Eu vou passar por um período de escassez. E aí eu preciso ter uma reserva energética. E a reserva energética no nosso corpo é através de gorduras, de tecido gorduroso. Esse tecido gorduroso, ele é consumido garantindo a nossa respiração, nosso batimento cardíaco, a manutenção da nossa vitalidade, a manutenção do funcionamento do nosso cérebro. Então, no momento de escassez, eu tenho uma reserva energética dentro de mim. Eu não preciso sair para procurar comida. O próprio fato de ter que procurar comida gasta muita energia. Isso é uma saída da natureza. E detalhe, o urso, ele não infarta. O urso, ele não tem problemas nas suas veias, nas suas artérias, com uma grande quantidade de gordura. Entendeu? Como que é uma questão biológica mesmo, e uma questão de sobrevivência, uma questão de estratégia da natureza, é algo muito maior do que tudo isso. Agora, traduzindo isso para nós, seres humanos. Então, essa pessoa, o seu paciente que talvez tenha problemas de emagrecimento, provavelmente, quando ele começou a acumular gordura no corpo dele, é porque ele estava passando por um período onde o corpo dele entendia que era preciso estocar energia. E o nosso corpo, como eu disse, ele estoca energia em forma de gorduras. Então, quanto mais você adquiriu rapidamente essa gordura, é porque o seu corpo teve uma necessidade muito grande. Fica uma coisa bem interessante, que todo mundo acha assim, ó, fala assim, nossa, é natural, é comum, é assim mesmo. Uma mulher, quando engravida, ela ganha muito mais peso, mas não só por conta do bebê que está crescendo ali, obviamente. Muitas mulheres aumentam o seu peso corporal em 5 quilos a mais, 10 quilos a mais, 20 quilos a mais. Isso é muito comum de acontecer. Por quê? A natureza entende que ela vai passar por um período em que pode faltar comida para o seu bebê. Não pode faltar comida de jeito nenhum para o seu filhote. Isso é o que a natureza entende. Então, a natureza, no período de gestação, o nosso corpo tem uma tendência ótima. O meu não, né? Nunca fiquei grávida. Mas, enfim, toda mulher que fica grávida, o corpo dela tem uma tendência a ganhar peso. Então, faz um exame de pré-natal, o bebê está lá, suponhamos, com 2,5 kg. Ela não aumentou só 2,5 kg no seu peso corporal. Ela aumentou talvez 5, talvez 7, talvez 10 quilos. Entendeu? Que existe um adicional, é uma necessidade biológica. E que é incrível essa necessidade biológica. O corpo vai gastar energia produzindo leite, o corpo vai gastar energia cuidando dessa criança dia e noite. O corpo ele vai passar por um momento que é novo. E é por isso que tem grávidas. Quanto mais elas entendem isso como talvez um período que vai ser muito novo, um período difícil, porque eu tenho que aprender muita coisa. Então, dependendo da percepção dela, é provavelmente tanto que ela engorda. Tem aquela coisa de desejo, ai, comi mais doce, ai, eu queria não, na minha gravidez, nossa, eu queria comer tudo, será? Então, essa própria necessidade, essa própria vontade de comer mais, ou comer mais doces, ou ingerir mais calorias, é uma necessidade biológica. Não é questão de frescura, agora quer engordar tudo, agora quer comer qualquer coisa, antes se cuidava. Não, é o organismo necessitando, o organismo pedindo essa ingestão de coisas calóricas, de coisas que vão garantir um estoque de energia em forma de gordura. Entenderam que a etologia animal explica tudo isso? Ah, mas Adalto, eu sou humano, eu não sou animal. Olha, mas nós viemos de onde? Nós temos um cérebro primitivo. Tão primitivo que a gente age por instintos em muitos casos. Quando você nasce, por exemplo, você tem um reflexo de sucção. Ninguém precisa te ensinar. Você tem um reflexo de flexão palmar, que é para agarrar a sua mãe. Ninguém precisa te ensinar isso tudo, que normalmente se perde depois de 3 meses de idade. Então, é muito interessante que a gente carrega, sim, essas informações primitivas, que garantem a nossa sobrevivência. Então, o que fazer com um paciente que não consegue emagrecer como ele gostaria? Ele está se esforçando, está fazendo a dieta, fazendo exercício, só que ele queria perder, de repente, 15 quilos. E perdeu 10 e esses 5 não vai de jeito nenhum. Mesmo mudando o programa, mesmo mudando a dieta, e não vai. O que está acontecendo? O corpo desse paciente, ele entendeu que está perdendo muitas calorias. É como se, assim, você vai passar por um período rigoroso e você não vai ter energia. Então, mínimo de caloria, esse corpo, ele retém. Ele vai gastar no último momento, no momento de necessidade extrema, bruta. E aí, quanto mais você estimula o teu corpo
a eliminar essas calorias, mais tem uma tendência a reter, a guardar. Aí é aquele momento, né? Tem aquela questão, o dia do lixo. A pessoa vai lá um dia por semana, enfia o pé na jaca. Só que aí o corpo, ele retém todas as calorias. Ele não perde nada, ele absorve tudo quanto é gordura. Todo tipo de açúcares. Porque dentro do nosso organismo vai ser transformado também em tecido adiposo. Então ele vai reter tudo. E aí o que a gente faz então? A gente precisa encontrar lá atrás, antes do início dos sintomas, o que para ele, ou seja, na percepção dele, é como se ele fosse passar por um momento difícil. Ou ele estava realmente passando por um momento difícil. Agora, o que pode ser um momento difícil? Inverno? Não, inverno a gente estava falando dos animais. Pode ser uma perda de emprego, pode ser um momento difícil na faculdade, estava tendo que estudar muito, enfim. E aí o corpo ele começa a armazenar calorias, porque começa a armazenar energia, porque se vai precisar. Então isso tudo não é consciente, eu não fico atento a isso tudo. É um programa biológico que é acionado cada vez que, para mim, na minha percepção, eu sinto que vou passar por um período muito difícil. É qualquer coisinha, Dal. Eu vou fazer uma viagem até São Paulo, acho difícil dirigir de carro até lá. Não, não é esse tipo de coisa. Porque aqui você ainda tem opção, você pode ir de ônibus, pode ir de avião, mas é a situação assim, não tem jeito de você fugir, não tem escapatória, você tem que enfrentar uma situação. Semana passada, estivemos lá em São Paulo atendendo, tinha um paciente que aconteceu isso, não conseguia emagrecer por conta do emprego que ele perdeu. Do dia para a noite, percebam que não tem como substituir naquele momento ali algo rápido. Depois, talvez até encontrou a solução, mas naquele momento foi muito forte para mim essa informação. Isso, palavras do paciente. Sem emprego, sem dinheiro. E aí ele sabia já, claro, que talvez ele teria que passar um período difícil. Contar só com o salário da esposa era pouco para sustentar a casa alugada e o colégio dos filhos, 2 filhos. Ele sabia que ele ia passar por um momento de escassez. Talvez não, talvez no dia seguinte ele arrumasse um emprego, mas naquele momento, para ele, é como se não tivesse saída. Pelo menos assim, aquela semana ia ser muito difícil. O que aconteceu? O corpo dele começou a reter energia em forma de gordura, que é a estratégia da nossa biologia. É a saída que o nosso corpo encontra. Então percebam que não é algo tão ruim. Se a gente olha de uma maneira mais ampliada, entendendo o comportamento do nosso corpo, a gente começa já a encontrar a saída de como reverter esse processo. Então, como que reverte esse processo para um paciente desse? É dando um emprego para ele? Poderia ser, mas a gente talvez não tenha essa oportunidade. Então, nesse paciente, o que a gente fez? Identificou essa causa primária e aí nós atualizamos ele. Olha, tudo isso começou fazer 2 meses, tá? Tudo isso começou há 2 meses, quando você passou por uma situação que para você foi chocante e que se viu, talvez, num momento em que passaria por dificuldades. Então, isso foi chocante para você, porque você perdeu o emprego e ficou sem dinheiro. Mas, hoje, o tempo passou, olha só, então precisa trazer para hoje, porque o foco ficou lá. O que eu faço? Procurando uma saída e procurando assim, eu vou passar dificuldade, meus filhos talvez vão passar dificuldade, então, olha o momento de dificuldade, olha o choque, assim como seria o urso que passaria por um momento de dificuldade no inverno, que não tem comida, tem escassez. A analogia do urso se encaixa perfeitamente com essa questão aqui, no que diz respeito a momentos escassos que vêm por aí. E eu preciso aguentar isso tudo. Eu preciso aguentar, teu corpo vai acumular energia em forma de gorduras, em forma de tecido adiposo. E aí, então, a gente traz ele para o presente. Olha só que interessante. Hoje, no momento atual, no dia de hoje, você tem a oportunidade e a capacidade de ir atrás de algo que você realmente gosta, daquilo que é leve para você. Olha as palavras. Pesado, leve, dificuldade, capacidade. Então, hoje você tem a capacidade e a oportunidade de procurar algo ou de iniciar algo do zero que é leve para você, que você é capaz de trazer o sustento que você deseja para sua família. E se você tivesse lá naquele emprego, talvez por conta do tempo que você gastava lá, talvez você não tinha oportunidade de olhar para algo muito maior. Talvez você pudesse começar. Mas hoje, como você não tem nada a perder, você pode começar do zero o negócio. Talvez algo seu, talvez algo que você já queria construir, mas por falta de tempo,
por falta de oportunidade, não tinha como fazer em momentos anteriores. Mas hoje você pode viver o seu momento e você pode trazer com leveza, porque é você quem escolhe que vai ser feito tudo aquilo que você deseja. E aí você pode perguntar acrescentando para trazer as ideias dele, criar sinapses neurais aqui. Porque senão, olha, fica só um pensamento positivo. Ai, que legal. Ah, beleza, interessante. Vai funcionar? Não. Então você precisa trazer para o mundo dele. Não é o seu mundo, porque senão vira um conceito. Como é que eu trago para o mundo dele uma solução para isso, para ficar mais reforçado tudo isso que eu falei para ele? Peça para ele te dizer 3 coisas que, se ele pudesse fazer sem receber nada, o dia dele seria empolgante. E aí ele começa a falar, de repente, assim, olha, eu gosto muito de mexer com carro, eu gosto de estar envolvido com coisas de carro. Ah, então, especificamente o quê? Ah, é compra, venda. E se você não ganhasse nada com isso? Ah, como eu gosto de mexer com carro, se não precisasse do dinheiro, eu fazia assim mesmo e tal. E o que é que impede de repente, levar o teu currículo na concessionária, levar o teu currículo na garagem de carro? Então, percebam que assim, ó, você vai criando aqui no cérebro informações adicionais ao que essa pessoa já tem, mas que um dia foi cortado, essa sinapse, esse circuito neural foi cortado porque é como se o sonho fosse interrompido, porque eu tinha que trabalhar, eu tinha que ganhar dinheiro para sustentar minha família, pagar meu aluguel. E não é exatamente trabalhando pelo prazer de trabalhar. Estão me entendendo? São coisas totalmente diferentes. Agora, já pensou você ganhar dinheiro com aquilo que você gosta? Então, o que é na percepção dele que ele gosta muito? Que se nesse momento ele não estivesse ganhando dinheiro, ele faria com o maior prazer. É por aí. Então, a gente tem que precisar acessar desse paciente essas oportunidades, ampliar a visão dele sobre tudo isso. Porque, aí é que está a chave, as respostas são só dele. Quando ele encontra essas respostas que estão aqui, ele já percebe que o momento já não é tão difícil, é leve, porque é ali que eu quero prosseguir. Ele já percebe que o que vem por aí não é pesado. Ele já percebe que o que vem por aí, então não precisa gasto energético, porque isso eu faço com prazer. E aí o corpo começa, aquilo que mandava com a informação para que eu retesse açúcares, gorduras em forma de tecido adiposo, porque eu venho um período difícil aí, já não precisa mais. O período que vem por aí é prazeroso. Aí o que acontece? Se você diminuir a ingestão de calorias, seu corpo não vai ficar pegando de tudo, ele vai pegar o que é preciso para você se manter. Se você faz exercícios regulares e tal, tem um gasto calórico, uma queima calórica a mais do que você está tendo, o corpo acompanha esse estímulo. E aí você consegue, finalmente, ir diminuindo aquele peso ou as gorduras no seu corpo que estavam se manifestando. Porque o período de escassez, o período difícil, já passou. É a mesma coisa quando o urso ele hiberna, e aí ele sai da hibernação, então ele acorda e já vai procurar comida, porque aí já não tem mais escassez, tem comida para todo lado. É só ele esticar o braço lá e come alguma coisa e já está pronto para seguir a sua vida, ok? Deixa eu ver se tem outra pergunta aí. Enurese noturna. A gente vê isso acontecendo em muitas crianças, a gente fala que não é comum, é assim mesmo. Olha, as pessoas têm uma tendência a chamar de normal aquilo que é comum. Então a gente vê bastante, mas normal não é. Principalmente em crianças que já aprenderam a esse controle da micção, né? Esse controle do xixi. Então ele começa de novo a ter enurese, sobretudo enurese noturna, né? E isso não acontece só em crianças, não. Isso acontece em adolescentes, isso acontece em pessoas adultas. E aí como é que trata? Então, se seu paciente chega com queixa de enurese noturna, ou seja, xixi na cama enquanto dorme à noite, opa, a gente primeiro precisa observar o seguinte: por que é que está acontecendo esse tipo de comportamento? Então, claro, a gente vai perguntar para a mãe dessa criança ou pergunta diretamente para a pessoa, se ela já é adolescente ou adulta, quando é que iniciaram o início dos sintomas? Quando é que aconteceu a primeira vez agora, né, de ter começado, de ter sido um problema? Semana passada, ou 2 semanas, ou 1 mês, ou faz 6 meses, enfim. O que acompanha esse comportamento no corpo é uma questão de demarcar território. É um conflito biológico. A gente fala de conflito biológico porque a biologia ela fica tentando se ajustar para diminuir algum impacto que é maior. Aí fala assim, mas como que é uma estratégia da natureza? Como que funciona essa estratégia? Se é tão desconfortável assim, como é que isso pode ser uma estratégia? A etologia animal explica tudo isso, porque os animais, a grande maioria deles, sobretudo os mamíferos, os primatas também, tem uma tendência a demarcar territórios com cheiros fortes.
Então, com as fezes, com o xixi, com o suor, enfim, ou que produz chulé, hálito forte, cheiros fortes, aquela pessoa que termina de tomar banho e você sente o cheiro do suor, também endurece noturna, acompanha esse movimento, esse comportamento. Tudo isso é uma necessidade biológica de demarcação de território, isso mesmo. Então, a etologia animal já explica isso. O animal que se sente ameaçado ou como se tivesse invadido o seu território, ele sai demarcando território. Se você tem um cachorrinho, quem tem cachorrinho, pet, já sabe muito bem como é que funciona isso. Sai na rua, ele sai cheirando poste, sai cheirando roda de carro, árvore, sai cheirando tudo, procurando outros cheiros de cachorro. Aí o que ele faz? Ele vai lá e faz xixi, que é para dizer, olha, esse território é meu, passei por aqui. Na hora que vier outro cachorro, outro bichinho cheira, já pensa assim, opa, esse território já tem dono. Então, eu vou procurar outro território, senão é haver um combate. E aí, então, a gente, voltando para nós carregamos essa informação primitiva. Sim, nós temos um cérebro que é menos evoluído, né? Na trajetória, na linha do tempo de evolução, nós temos camadas no nosso cérebro. E, obviamente, nós carregamos há milhares e milhares de anos essa informação sobre demarcação de território também. Então, transferindo para nossas vidas, vou já dar um exemplo de um pacientinho, de uma criança que eu atendi não faz muito tempo, e aí esse pacientinho começou com enurese noturna, mais ou menos 8 anos de idade. Aí eu perguntei, desde quando começou? Ah, desde que nasceu a irmãzinha. Olha o que já passa na minha cabeça. Eu sei que a enurese noturna, ela vem de uma tentativa de demarcação de território. Então, não é que ele não gostou da vida da irmãzinha, não é que ele não curtiu, mas de alguma forma ele não soube interpretar tudo aquilo, porque talvez em algum momento ele viu a mãe dando muita atenção para a nenenzinha, que é uma necessidade, né? A gente não está julgando nada aqui, mas é como a criança percebeu, a criança de 8 anos. Ou o pai elogiando, ou a avó elogiando, alguma coisa aconteceu. Mas de alguma forma é como se perdesse espaço. Antes era o queridinho, antes a atenção estava voltada toda para ele. Nasce um nenenzinho que precisa de muita atenção, mas na cabeça dessa criança é difícil entender. Dividir as atenções, ou seja, como se tivesse perdido uma parte da atenção. Ou território, isso se traduz em território. Mas aí, como é que a gente corrige isso tudo? Então, na questão dessa criança, né, eu fui verbalizando e a mãe foi verbalizando no ouvido dele. Como é que a gente explica essa questão de território? Então fala para o teu paciente, olha, você tinha tudo na sua mão, você tinha toda uma vida e a sua vida mudou, porque teve nascimento da sua irmãzinha, então veio sua irmãzinha que você gostou, enfim, mas você teve que dividir a atenção dos seus pais com a sua irmãzinha, porque ela precisa também. Mas isso aconteceu há 1 mês e meio e hoje você já sabe que assim como um dia você foi pequenininho, você tinha que ter toda a atenção dos seus pais. E a sua irmã, por ser pequenininha, ela precisa de bastante atenção, mas você sempre terá a atenção dos seus pais também. A sua irmãzinha veio para adicionar. Então tem que usar palavras assim. A família aumentou, não diminuiu. A sua família agora é maior. E então você pode, inclusive, ter alguém com quem brincar. Ter alguém para compartilhar as coisas. Ter alguém para estar brincando com você. Então, adicionando coisas que para a criança é leve e que somam, não diminuem. Então, sempre a gente tem que usar o antônimo do que está acontecendo. Então, ela está se sentindo invadida, coloca para ela as parcerias, né? Que vai ser para somar e não para diminuir. Ela está sentindo que diminuiu o espaço, diminuiu o território. Então, usa as palavras somar, adicionar, acrescentar, cresceu, entendeu? Porque aí na cabeça da criança vai criando uma nova rede de sinapses em cima daquela informação de perder, diminuir. Então, aí consegue trazer uma nova informação. Colocar coisas que na vida dela são importantes, que multiplica essas questões e que aumenta, né, que torna mais interessante. Aí o foco dela que estava aqui, em algo como se estivesse diminuindo, passa a vir para cá, em algo que soma, que é leve, que, nossa, que legal, entendeu? Mas você precisa conversar um pouco com a criança, entender esse mundo dela, todo esse mundo particular dela, para poder adicionar, às vezes, até palavras dela, as próprias palavras dessa verbalização. Se ela já iniciou desde criancinha e nunca mais parou, pode ser que alguma coisa você percebeu na gravidez, você precisaria demarcar um território. Então, talvez muita gente falando da gravidez, muita gente querendo escolher o nome, muita gente querendo
dar palpite no quartinho do bebê, essas coisas, sabe? Então, se você se sentiu invadida, e depois isso ficou meio que forte, por exemplo, alguém foi e escolheu o quartinho do bebê. De repente chegou a sua mãe, trouxe lá um bercinho, não, esse aqui é o bercinho que eu usei, que você usou, e agora eu faço questão que o meu neto use. Mas você tinha uma programação diferente, mas você talvez não soube falar não para sua mãe. Aí o que acontece? Aquele bercinho ficou lá no quarto, e cada vez que você entra no quartinho do bebê, é como se o território tivesse sido invadido. E foi chocante, tanto é que você não soube falar não, você não soube se colocar. Permanece o comportamento, porque cada vez que você dá uma mamada pro bebê e tal, é como se passasse aquela informação para ele. Então, é uma informação tua, talvez, mas que ficou muito presente no bebê.